pessoal, sejam todas muito bem-vindas ao nosso evento O Recomeço. Saibam que é uma alegria muito grande ter vocês aqui comigo nessa noite tão especial, principalmente depois de muito tempo sem fazer um evento desse tipo, né? Eu sei que muita gente que está aqui agora já participou de outros eventos, como por exemplo o Além do Horizonte, então é muito especial poder estar aqui com vocês mais um dia, mais um evento. E é muito bom também ver a empolgação de vocês aqui, que eu já estava, antes de entrar na live, já estava vendo os comentários. Então, sejam todas muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui, tá? Enquanto o pessoal não entra, vão colocando aqui pra mim no chat de onde vocês são, tá? Pra quem não sabe, eu sou a Jaque, tenho 27 anos e moro em Diadema, São Paulo. Já tem aí quase uns 5 anos praticamente que o bordado livre entrou na minha vida e hoje eu tô aqui para levar o bordado e também a aquarela para todo mundo que precisa de um recomeço, como o próprio nome do evento já diz, né? Então, deixa eu ver aí, vão colocando para mim a cidade de vocês, beleza? Ah, já tem gente escrevendo aqui, ó, Manaus, Aracaju, Espírito Santo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto. Legal, gente. Sejam todas muito bem-vindas. É por isso que eu gosto tanto da internet, né? A gente consegue unir várias pessoas de vários estados diferentes num só lugar. Nossa, ia ser muito difícil fazer isso de forma presencial. Então isso é realmente muito precioso, tá? Obrigada para cada uma que tá separando seu tempo aqui. Beleza? E agora me contem aqui no chat, quem aí já baixou os materiais da nossa aula? Vocês já imprimiram o risco, tá tudo certinho? Lembrando que quem ainda não pegou o risco, né, a lista de materiais, o PDF que eu preparei para vocês, tá aqui embaixo, tá? A equipe vai colocar nos comentários para vocês e também vai estar na descrição desse vídeo, fechou? Agora me contem aqui embaixo também, quem aí tá começando no bordado e quem aí já tem experiência. Então, quero que vocês compartilhem um pouquinho da história de vocês com o bordado aqui embaixo, tá? Eu não consigo ler todos os comentários durante a aula, né? É muita coisa para prestar atenção ao mesmo tempo, mas saibam que eu sempre leio a reprise do chat depois, tá? Eu fico só observando, lendo cada um dos comentários depois que a live acaba, beleza? Aliás, a equipe e a minha mãe estão a todo vapor aqui no chat respondendo vocês, pelo meu nomezinho. Então, fiquem de olho também nas respostas. Combinado? Bom, gente, o propósito desse evento, como o próprio nome já diz, é que a gente possa recomeçar um novo caminho através da arte do bordado. E foi pensando em cada uma de vocês que eu montei essa aula para a gente poder ter um momento de lazer juntas, para poder redescobrir a paixão que a gente tem pelo bordado e o quanto ele pode transformar as nossas vidas. Não sei quem percebeu aí, mas eu fiquei um tempinho sumida, né, das redes sociais. Fiquei bem desanimada com tudo, inclusive com o bordado. Minhas alunas que estão aqui no chat, elas podem confirmar para vocês, elas sabem do que eu tô falando. Mas eu quis preparar esse evento para vocês, né, para realmente se tornar um marco, um recomeço, né, na minha vida. E não só na minha vida, mas de todo mundo que também precisa recomeçar, certo? E como vocês já sabem, a minha didática é sempre planejada para que todo mundo possa participar. Ou seja, se você está aqui pela primeira vez, nunca pegou numa agulha, nunca pegou num pincel antes, esse evento é para você e também é para você que já tem experiência, que já sabe aquarelar, que já sabe bordar e assim por diante. Inclusive, eu lancei um desafio lá no grupo do WhatsApp e eu vou repetir aqui para vocês agora, tá? Chamem alguém da família de vocês para participarem. Então já aproveita para convidar uma prima, uma filha, uma sobrinha, uma amiga, né, para fazer parte e fazer essa peça aqui junto com a gente, beleza? Porque fazer a arte, né, em companhia boa torna tudo ainda mais especial. E o que eu recomendo é que primeiro vocês assistam toda a aula para depois vocês fazerem, tá bom? Porque assim vocês conseguem prestar plena atenção no que eu tô falando, no que eu tô ensinando para vocês, e aí depois vocês vão conseguir aplicar com mais calma quando vocês reassistirem a aula, beleza? Fica mais tranquilo, assim você não se perde, não se cobra de ir na mesma velocidade que eu
e dá tudo certo, tá bom? Bom, pessoal, eu vi aqui que já entrou mais gente, beleza? Então a gente já pode começar a nossa aula. E quem aí tá animada para essa jornada de recomeço, eu quero que digite aqui embaixo, quero recomeçar, tá? Para eu saber, e a gente vai começar finalmente a nossa aula de aquarela. Ai, minha mãe lembrou aqui para vocês deixarem o like, então bora clicar no botãozinho do like, do gostei, que me ajuda muito também, ajuda essa live a chegar para outras pessoas conhecerem o bordado e a aquarela também, beleza? Agora sim, então, bora para nossa aula. Bom, pessoal, então eu tô com todos os materiais aqui na mesa, lembrando que esse PDF aqui, ó, tá? Esse material, essa apostilinha, vocês encontram lá no grupo do WhatsApp, tá? Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Então, ó, esse PDF é muito importante vocês baixarem, porque nele tem todas as informações, ó. Tem o risco, certo? Deixa eu pôr mais pra cá. Ó, tem o risco, a grade de aulas, a lista de materiais, né? Paleta de cores. Tem uma mini aulinhas, né, sobre os materiais também. Então, é bem importante, tá? Principais dúvidas. Então, baixem esses materiais aqui. Esse material, aliás, esse PDF, que aí vai estar tudo bem completinho aqui para vocês participarem dessa aula. Lembrando que para baixar, vocês conseguem acessar no grupo do WhatsApp e o link está na descrição aqui desse vídeo, tá? Uma setinha que fica para baixo aqui, embaixo do vídeo, tá bom? Então, bora lá. Aqui o bordadinho que nós vamos fazer. E aqui, gente, eu já tô com o meu algodão cru. Olha só, tô com o meu algodão cru, certo? É um recorte de mais ou menos 22 centímetros por 22. Pode ser um pouquinho maior também, pra te dar uma segurança. Pode ser 25 por 25 o tamanho, né? Então, tenho aqui o meu bastidor. Tenho a minha caneta fantasminha, o meu pincel, tá? Vou falando um pouco mais sobre eles no decorrer da aula. Então, a gente vai começar passando o risco, beleza? Deixa eu deixar pra cá. Então, bora lá. Bom, gente, aqui, então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a ajuda do nosso amigo Pirex, né? Que é essa forminha aqui de vidro, né? Qualquer coisa de vidro que você tenha. E aqui eu vou apresentar uma das formas de passar o risco para o tecido, tá bom? É claro que quem já é mais avançada, tem mesa de luz, pode passar com esse método, não tem problema nenhum. Mas para quem não tem acesso a nenhum desses materiais, a gente vai fazer improvisar, né? Com o Pirex, tá bom? Então, ó, tenho aqui o meu risco. E aí, vou colocar assim para ficar mais fácil, certo? Na verdade, eu vou ter que arrancar essa página, que dó. Tava tão bonitinha a apostila. Ai, mas tudo bem. Ó, a gente pega o risco, coloca aqui, tá certo? Será que tá tremendo esse tripé? Acho que não, né? Pronto, agora não... Acho que foi. Ao vivo é assim. Então, a gente vai colocar o nosso risco aqui em cima, vai prender com fita crepe, com durex, o que for melhor aí pra você, mais acessível. Prende de um lado, prende do outro. E aí a gente vai colocar o nosso tecido aqui em cima. Olha só, a gente vai centralizar, né? Vai tentar deixar a mesma margem para todos os lados, porque como o nosso retalho de tecido é um quadrado, né? A gente vai tentar deixar mais ou menos 2 dedinhos aí, ó. Acho que se eu fizer assim fica melhor, né? Então, coloco o tecido aqui por cima, centraliza, né? Vê se tem mais ou menos 2 dedinhos sobrando de cada lado, referente ao círculo. Ok? E aí a gente vai prender
embaixo e em cima também. Belezuras. Pronto. Prendeu. Beleza. Agora, eu vou apresentar para vocês a minha melhor amiga, a caneta fantasminha, que é essa daqui. Ela tem esse apelido, né, caneta fantasminha, porque ela sai com calor. Então, quando a gente passa o ferro, ou então quando a gente passa o secador de cabelo, ela sai do tecido, magicamente. Então, a gente chama de caneta fantasminha. Então, eu vou usar para passar esse risco. E aí tem o detalhe de ter uma fonte de iluminação aqui embaixo para clarear esse risco e eu conseguir vê-lo através do tecido. Então, o que eu faço? Eu venho aqui com a minha lanterninha do celular e vou colocar embaixo do pirex. Eita, perdão pelo barulho, gente. E aí eu vou conseguir enxergar o risco com mais facilidade, beleza? Então, vou começar passando aqui, ó. Não precisa ser certinho, porque aqui a gente só vai saber qual que é a margem do bastidor. Tá? Então, vou fazendo pequenos tracinhos assim, ó, só pra delimitar o meu risco. Tá vendo? Depois vocês vão entender melhor porque é importante fazer isso na aquarela, na parte da aquarela. Beleza? Então, bora passar o risco juntas. Ó, vou contornando, por isso que é legal que a gente não precisa saber desenhar, né? A gente vai copiar o desenho que tá embaixo. Certinho? E eu usei o celular como lanterna, bem o que eu tava lendo os comentários, mas daqui a pouquinho eu volto. Então, ó, a gente vai passando. E vai fazer esse processo todinho, tá? Às vezes não vai ficar igualzinho, né? Por ser um risco muito detalhado. Inclusive, uma dúvida que surge bastante é sobre os métodos de impressão, né, de transferência, na verdade, de passar para o tecido. Muita gente me pergunta se pode imprimir o risco direto no tecido. E assim, gente, quando a gente vai fazer aquarela, eu não recomendo. Não recomendo. Por quê? Porque a tinta da impressora, quando ela entra em contato com a água da aquarela, adiantei já, né, os princípios básicos da aquarela, mas quando ela entra em contato com a água da aquarela, ela mancha, basicamente isso. Então, fica aquela tinta preta escorrendo, sabe? Por isso que eu não recomendo esse método quando tiver aquarela, tá certo? Faz com caneta fantasminha ou então com lápis mesmo, tá? Não precisa ser exatamente com essa caneta. Só que aí a diferença de passar com lápis é que você vai ter que cobrir todo o bordadinho depois. Você não vai poder deixar nada em branco, digamos assim. Tem que passar por cima de tudo depois. Certo? Pra não ficar aparecendo o risco. Ó, tô finalizando as florzinhas. Lavandinhas. Quem aí gosta de lavanda, gente? Vocês gostaram desse risco que eu escolhi? Me contem aí no chat. Eu não vou conseguir ler agora, mas depois eu sempre leio, vocês sabem. Eu adoro lavanda. Lá onde meu primo mora, em Sorocaba, tem um lugar, uma casa, né, que é cheinha de lavanda. É tão linda. Umas lavandinhas assim, ó, desse tamanho, tão bonitinha. Eu adoro. Tudo que é de lavanda eu gosto. Sério. Inclusive, um Além do Horizonte aí que a gente fez, teve lavanda. Só que lá a gente usou outro ponto. A gente usou o ponto reto mesmo, porque já ia ter muito ponto um pouco mais difícil, né? De cabelo 3D e tal. Então eu falei, deixa eu amenizar aqui pras iniciantes,
para elas conseguirem acompanhar tudo, senão fica um grau de dificuldade muito alto, né? Muitos pontos diferentes. Mas aqui nesse projeto a gente vai fazer outro pontinho, né? Que é o ponto margarida. Ai, que bonitinho. Conhecido também como ponto pétala. Eu amo. E aqui ficou bem apagadinho, né? Eu vou passar depois, gente. Essa parte aqui, eu vou escrever, vou deixar... Tá vendo que a impressora fez isso aqui, ó? Ela só imprimiu o contorno. Então, eu vou pintar aqui dentro as letrinhas pra eu conseguir passar pro tecido depois. Não tem problema passar o risco depois que você fizer a aquarela, porque essa aquarela, ela é de fundo, tá vendo? Ela é de fundo, não tem... A gente não precisa... Vamos supor, se a gente aquarelasse uma casinha, né? A gente ia precisar saber onde tá o telhado, onde tá a parede, onde tá a janela, pra pintar de cores diferentes. Mas aqui, como é tudo um fundo só, né? Quem quiser, inclusive, passar o risco depois da aquarela, pode passar também. Tá certo? Então, vamos lá. Vou tirar aqui. Um risquinho. Vocês já conheciam essa técnica desse tipo de transferência, né? Esse migué, como a gente chama. Fazer um barulhinho. Pronto, foi. Beleza, bora continuar então. Deixa eu desligar a lanterna. Deixa eu ver aqui um pouquinho o chat. E aí, gente, como que vocês estão se sentindo até agora? Estão conseguindo acompanhar? Tá surgindo alguma dúvida? Lembrando que cada uma tem o seu próprio ritmo, tá? Então vocês não precisam se prender a fazer na mesma velocidade que eu. Inclusive, eu até recomendo que vocês assistam primeiro para depois reproduzirem, né, com mais calma, quando vocês reassistirem. A live vai ficar salva por alguns dias, acho que poucos dias, mas vai ficar salva, então vocês vão conseguir fazer com mais tranquilidade, tá bom? E quem tiver com alguma dificuldade, alguma dúvida, pode escrever pra mim aqui no chat, tá? Lembrando que minha mãe e a equipe já estão a todo vapor respondendo as dúvidas aqui no chat também, fechou? Então, pergunta mesmo, não, como diriam as professoras, não vai com dúvida pra casa. Se você estiver encontrando algum desafio, dificuldade, também não precisa se preocupar. O processo de aprendizagem é assim mesmo. A minha mãe sabe, ela tá de prova o quanto eu sofri para aquarelar no começo, né? Principalmente porque eu não tive auxílio nenhum de curso ou qualquer aula online quando eu comecei. Foi só com a cara e com a coragem mesmo. Enfim, não se cobrem demais nesse processo de aprendizagem, tá? O objetivo é que você se sinta feliz, relaxado em aprender uma nova arte e confortável acima de tudo, tá? Então respira fundo e vai no seu tempo. Deixa eu ver se surgiu alguma dúvida aqui. Podem ir escrevendo pra mim, tá? Que eu vou lendo. Deixa eu subir aqui. A Ana Lúcia tinha perguntado: posso usar tinta de tecido? Pode. Você pode usar tinta de tecido desde que você dilua ela um pouquinho com água. A tinta de tecido, diferente da aquarela, ela tem uma pigmentação opaca. O que isso significa? Tinta opaca é totalmente o contrário da transparência, né? Da tinta de aquarela, que é transparente. Então, para gerar o efeito da aquarela, você precisa adicionar água. Se você só passar a tinta de tecido, ela vai esconder o fundo do tecido, não vai ficar transparente igual a aquarela. Então, você pode substituir, tá? Caso você não tenha essa tinta de aquarela, mas desde que você coloque um pouquinho de água para diluir, que assim você vai conseguir gerar esse efeito de aquarela, tá bom? A Marilise perguntou: posso usar lápis aquarelável? Olha, Mari, você pode. Eu tenho alunas que já fizeram, né, com lápis aquarelável na falta de tinta, e tudo bem. Mas é um pouco mais complicado porque você vai ter uma quantidade muito pequena ali, né? Não vai ter exatamente o mesmo efeito, né? Do que se você passasse com a tinta de aquarela, por exemplo. Que você consegue fazer mais pigmentos, consegue, enfim, trabalhar melhor, tá? O que eu recomendo é que você use a tinta de aquarela mesmo, mas caso você não tenha, tudo bem também usar o
o lápis aquarelável, né? Você vai riscando ali o tecido e passando água junto. Mas o que eu mais recomendo para você ter mais facilidade é a tinta, tá bom? A Andrea perguntou, se eu lavar o tecido, a tinta sai? Se você estiver usando a aquarela que eu passei para vocês lá na apostila, que é a aquarela Silk, ou então chamada hoje em dia de Fashion Colors, você vai poder lavar depois de 72 horas, tá? Porque ela é própria para tecido. Agora, se você estiver usando aquela aquarela escolar, de pastilha, ou enfim, qualquer outro tipo de aquarela, você vai ter problema para lavar, porque provavelmente a tinta vai desbotar, justamente por ela não ser apropriada, beleza? Para o tecido. Soraya perguntou, a aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada, tá? Não sei até quando, mas vai ficar gravado um tempinho sim para vocês reassistirem. Tô amando a aula. Que bom que vocês estão gostando, gente. Fico feliz. A Neide falou, posso aquarelar no linho? Sobre aquarela, né? Em tecidos diferentes. Por que eu peço para vocês aquarelarem no algodão cru? Porque o algodão cru, como eu expliquei na apostila, ele tem goma. Ele é um tecido que já vem engomado de fábrica. E é justamente essa goma que faz a tinta segurar ali no tecido, né? Senão ela ia se espalhar totalmente sem controle e ia virar uma arte abstrata. Então, como a gente precisa ter minimamente desse controle aqui na aquarela, o ideal é que você utilize o algodão cru, tá bom? Porque senão a tinta vai se expandir totalmente sem controle e aí vai ficar uma bagunça, certo? Então, o linho, ele não é um tecido engomado, por isso que eu recomendo sempre que vocês utilizem o algodão cru, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Onde comprar os materiais? Gente, eu mandei para vocês uma apostila em PDF que tem na última página tem uma sugestão, tá? Tem várias sugestões de lojas online e eu indiquei para vocês bastidor, linha, agulha, tinta de aquarela, enfim, tecido também. Indiquei todos os materiais para quem não encontrar na sua cidade, tá? Então vocês podem ir lá, deixei o link já de cada loja, é só clicar, o PDF ele é inteligente, então se você clicar no balãozinho de cada item, você já vai ser direcionado para o próprio site da loja, tá bom? Então, olhem esse PDF, se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, entra, o link vou deixar de novo aqui nos comentários, tá? A equipe vai deixar, e também tá na descrição desse vídeo, então entra no grupo, pega o PDF, pega o risco, a lista de materiais, as indicações das lojas e assim por diante, que aí vocês vão ter tudo isso, beleza? Esse tecido que eu tô usando, gente, é o algodão cru, tá? Precisa ser ele? Precisa. Quando a gente vai fazer aquarela, a gente precisa de um tecido que tenha goma, ou seja, que seja engomado, né? Então, o algodão cru, ele já vem engomado de fábrica. Lá na fabricação ele já possui essa goma, certo? Tem alguns tecidos que tem mais goma, tem outros tecidos que tem menos. Para você saber se o seu tecido tem goma, é só fazer um teste assim, ó, rapidinho. Pega o seu pincel, coloca aqui, ó, no cantinho e vai formar uma gotinha, tá vendo? Deixa eu controlar aqui para vocês verem melhor. Tá vendo a gotinha? Se essa gotinha ficar em alto relevo, assim como a minha ficou, é sinal que o seu tecido é engomado, ele tem goma e tá pronto para aquarelar, beleza? Se ele não ficar com essa gotinha, aí eu sinto muito, ele não tem goma, tá bom? Enfim, e a função da goma, ela serve justamente para controlar, para conter a tinta no tecido, porque quando a gente vai aquarelar, por exemplo, um linho ou um tricoline ou qualquer outro tecido que não tenha goma, a tinta vai perder totalmente o controle, né? Então ela vai expandir, vai escorrer pelas laterais. Nesse caso aqui nem teria tanto problema, tá? Porque a gente só vai aquarelar um fundo assim.
Mas, de modo geral, eu sempre recomendo que vocês utilizem o algodão cru mesmo, porque ele é o melhor para fazer aquarela. O controle da tinta fica muito melhor, tá? Então, eu diria que a goma realmente é essencial para fazer as nossas aquarelas, tá bom? As nossas pinturinhas. Então, gente, eu pedi para vocês, na lista de materiais, para vocês comprarem essa tinta aqui. Eu recomendei essa líquida, mas você pode usar qualquer outra que você tiver, tá? Que é da Fashion Colors, aquarela Silk, tá? Antigamente o nome dela era só Silk. E é da marca Acrylex. Eu pedi as 3 cores pra vocês, porque a partir dessas 3 cores vocês conseguem fazer todas as outras, né? Essas daqui são as cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Mas hoje, como a gente só vai fazer um céu, a gente vai fazer apenas usando a cor azul, certo? Então, eu vou separar aqui o meu godê. Ó, esse daqui, esse tom que eu tô usando é o azul celeste, tá? Então, vou dar aquela agitadinha. Aqui eu vou preparar uma quantidade legal de tinta, ó, tá vendo? É só ir despejando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ela rende muito, tá? Então, não precisa se preocupar com desperdício, não. Que a gente vai fazer uma quantidade boa mesmo de aquarela, justamente porque a gente vai aquarelar todo um fundo. Então, não pode faltar tinta no meio do processo, tá? A aquarela funciona de uma forma diferente. Então, aqui, eu vou pegar o meu pincel. Ó, lembrando, deixa eu mostrar meu pincel antes pra vocês. Lembrando que o meu pincel é esse aqui, ó, da marca Ceramic. Esse que eu tô usando é o número 12, tá certo? Ó. E eu gosto muito desse pincel porque ele tem a base arredondada, tá vendo aqui, ó? É redondinho. E a pontinha afiada. E aí, com esse pincel, a gente consegue fazer tanto formas mais lineares mesmo, com a pontinha dele, e quanto preenchimentos. Então, a gente consegue fazer várias coisas com um único pincel, tá? Por conta desse formatinho dele. Então, quando a gente quiser fazer detalhes, a gente vai colocar o nosso pincel aqui, ó, em pezinho. Quando a gente quiser fazer áreas de preenchimento, a gente vai inclinando mais. Então, tudo depende da forma como você segura o seu pincel. Mais inclinadinho, né, o que vai entrar em contato com o tecido é a pontinha dele, que é mais afiadinha. E se você usar ele mais assim, inclinado, mais para deitado, você vai conseguir fazer áreas de preenchimento, que é o nosso caso aqui hoje, beleza? Então, ó, colocamos o azul aqui no nosso godê, que é esse recipiente onde a gente faz as misturinhas de cores. Aí eu venho aqui com um copinho de água, que eu pedi pra vocês também, certo? Ó, a gente vai mexer um pouquinho assim, ó, e vai trazer a nossa água pro nosso godê, pra nossa tinta. Tá vendo, ó? 3 pinceladas, 4, 5, 6, 7. Não precisa fazer exatamente igual a mim, tá? Se você estiver começando, não tem problema. A gente geralmente quer fazer tudo igualzinho, né? Pra não se perder. Mas você vai de acordo com o que você gosta. Então, a gente vai tirar o excesso aqui do pincel e fazer um teste aqui na pontinha, tá? Pra ver, ó, o tom de azul que ficou. Lembrando, gente, esse é o tom de azul que ficou, certo? Se eu quiser ele um pouco mais claro, eu vou adicionar mais água. Esse é um dos princípios básicos da aquarela, tá? A gente não usa o branco para clarear nossas cores, a gente usa a água. Como o próprio nome já diz, a aquarela, aqua, vem de água. Então, a base da aquarela é a água. E é por isso que ela tem o aspecto principal dela, que é a transparência, certo? Outras tintas, por exemplo, tinta guache, tinta de tecido, elas também são, elas na verdade são opacas, né? Elas são diferentes nesse sentido. E justamente pela aquarela ter a base feita de água, é que ela tem essa transparência. Então, as outras tintas, vamos supor, se você pegar uma tinta de tecido e passar, você vai cobrir tudo que tem ali atrás do tecido, né? Até o risco que tem. Já a aquarela não. Quando a gente pinta com aquarela, ela dá
essa transparência, esse é o principal aspecto da aquarela, tá certo? Então, eu já vi gente comentando, é uma pintura aguada, e é mesmo, tá? É uma pintura mais leve, mais... é aquarela, gente. É uma arte, assim... Só quem faz entende. Então, a gente vai adicionando água pra clarear esse tom, tá certo? Quanto mais transparente, mais clarinho eu quero, mais água eu adiciono, tá certo? Outra coisa importante, muito importante, não faça hiper claro, tá? Porque essa cor, ó, que vocês estão vendo aqui, ela vai clarear depois, tá? Depois que a aquarela seca, ela sempre clareia. Anota isso, tá? Porque vai ser muito importante para você fazer suas próximas pinturas. Bom, gente, eu tenho uma novidade especial para vocês. No final da aula aqui da nossa live, eu vou abrir uma outra live lá no Instagram exclusivamente para tirar as dúvidas e ajudar vocês individualmente até se for preciso, tá? Vai ser um momento um pouco mais íntimo, onde a gente vai poder conversar com mais calma e esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado durante o processo, durante essa aula, né? Porque durante a aula eu acabo me concentrando muito no processo mesmo de explicar o passo a passo para vocês. Então eu decidi abrir uma live após a live só para responder as dúvidas, tá? Então vai ser uma live de tira dúvidas. Então fica aqui comigo até o final para não perder essa oportunidade e receber um apoio ainda mais personalizado. Afinal, a gente tá juntas nessa caminhada, né? Nessa jornada de recomeço e de crescimento. Beleza? Bora continuar então, gente? Animação lá no alto, hein? Quero ver. Tô gostando muito de ver o compromisso de todas vocês aqui. Vocês estão gostando também, né? De aprender um pouco mais. E é isso, bora continuar nossa aula. Tá? Então, ó. Acrescentei água, já ficou um pouquinho mais claro. Pra mim, esse tom tá ótimo, beleza? Então, como ele vai clarear um pouco mais depois que secar, então não tem problema nenhum. Tô subindo aqui pra ver se tá tudo certinho pra vocês. Então, gente, bora começar. Vou segurar o meu pincel assim, ó, normalmente, tá? Vou mergulhar ele aqui no meu pigmento e vou começar passando aqui nessa parte de cima, sempre excedendo o limite do meu bastidor. Esse círculo aqui representa o bastidor, certo? Então eu sempre vou ultrapassar. Por quê? Depois, quando a gente finaliza o nosso bordado, né, a nossa aquarela, o que acontece? Às vezes fica um espacinho branco, né, que a gente pintou de menos, pintou muito certinho e às vezes o tecido encolhe e quando a gente vai pôr no bastidor, ficam uns espacinhos em branco. E a aquarela, depois que ela seca, ela não se mistura com uma nova aquarela, né? A aquarela seca não se mistura com a aquarela úmida. Mesmo que seja a mesma cor, ela vai criar uma camada entre elas, tá certo? Então, outra coisa importante, fazer tudo numa sentada só, tá bom? Então, começou, não vai parar pra fazer o almoço, fazer a janta e depois voltar, tá bom? Tem que ser tudo de uma vez aqui. Cada camada sempre tem que ser de uma vez. Então, beleza, pintei um pouquinho, ó, fiz mais ou menos aqui essa área. Aí eu venho com o meu pincel, molho um pouquinho aqui na água. E aí eu vou passar um pouco aqui, ó, e vou mesclando com esse azul que eu já deixei no tecido. Tá vendo que ele tá bem mais claro? Essa técnica eu apelidei de pintura aquática, porque a gente pinta com água. Então, é basicamente uma pincelada, a gente vai fazer todo esse preenchimento, uma pincelada com tinta, outra pincelada com água, tá certo? Então, ó, agora eu venho com a minha tinta, tiro um pouquinho do excesso e ó, tá vendo? Vou misturando onde eu fiz só com a água, lembrando sempre de ultrapassar a margem que representa o bastidor. Beleza? Venho com a água, ó, molho um pouquinho. Tá vendo que eu não limpo o meu pincel de um lado pro outro a ponto de sair todo o pigmento que tem nele. Eu só, ó, mergulho um pouquinho, tá? Pra pegar a água, pra transferir a água pras minhas cerdas, as cerdas do pincel. E aí, ó, eu vou mesclando. E isso vai criar nuances muito interessantes na aquarela, né?
Tanto que a gente não precisa fazer apenas céu, né, nuvem com esse efeito. A gente consegue fazer várias nuances do que a gente quiser fazer. Então, sempre vai ser assim, tá? Uma pincelada de água, outra pincelada de tinta. Olha só a nuance que fica. Que legal. E vai mesclando, ó, tá vendo, ó? Vai fazendo ou movimentos circulares, ou movimento, ó, de vai e volta. Tá vendo, ó? Pode ser vai e volta, pode ser circular, no anti-horário, tá certo? Você é quem manda. Não precisa botar muita regra aqui não, tá? Eu peço sempre que vocês deixem a mãozinha de vocês livre, tá? Principalmente se for a sua primeira vez aquarelando, nossa, você vai entender como que funciona o traço do pincel, qual que é a sensação de segurar, enfim. É muito bom, gente, muito bom. Então, a gente vai sempre fazendo uma pincelada de água, outra pincelada de tinta, tá certo? De preferência, por exemplo, aqui eu fiz a pincelada de tinta e aqui a de água. Então, eu vou pro a de água para mesclar onde tem a de tinta, para sempre ficar uma nuance de um azul claro e um azul escuro, tá? E sempre de forma natural. Olha que legal que fica. E aí assim a gente vai pintando. Aqui eu tô fazendo a minha pintura sem o bastidor, tá? Bastidor, para quem não sabe, ó, são esses aros de madeira que a gente prende o nosso tecido. Eu gosto mais, confesso, de fazer com o bastidor, porque fica mais presinho. Mas aqui eu tô mostrando pra vocês que também é possível fazer a nossa pintura sem o bastidor, pra quem não tem, tá? É só tomar cuidado, porque se você não puder manchar a sua querida mesa, eu também não posso, eu não sei porque que eu tô fazendo sem o bastidor. Mas enfim, vamos lá. Minha mãe vai ter que me perdoar. Então, gente, se você não puder sujar a sua mesa, você vai proteger, tá? Com uma tábua, com alguma coisa que venha por baixo, ou então com o próprio bastidor, porque aí ela não vai escorrer. O tecido só vai escorrer pra mesa se ele estiver diretamente em contato com a mesa, tá? Do jeito que eu tô fazendo aqui, não é mesmo? Então, olha só. Fiz aqui a minha pincelada com tinta, agora venho e faço com água, tá vendo? Ó. E vai ficando uma pintura muito fluida, bem leve, ó, e tranquila. Eu sei que quando é a primeira vez que a gente tá fazendo aquarela, a gente fica meio assim de querer fazer exatamente igual que a professora tá falando, né? Não precisa disso, não precisa. Você vai... Só pega o conceito do que eu tô te falando, tá? Tudo bem também se quiser fazer igualzinho, mas assim, que eu digo... né, de fazer cada faixa no mesmo lugar, milimetricamente programado, não precisa, tá? Então, você vai só pegar o conceito de dar uma pincelada, fazer uma parte com água, outra parte com tinta. E aí, ó, como que eu sei que a minha tinta já acabou, que já é hora de dar outra pincelada? Ó, quando ela estiver emperrando no tecido, tá vendo, ó? Olha só. Já tá bem pouquinha. Então, aí é hora de fazer o próximo passo. Dar a próxima pincelada. Beleza? E assim vamos pintando. Com bastante calma. Lembrando que se tiver muito quente aí na sua cidade, a aquarela seca bem rápido. Tá? E a aquarela seca durante o processo não é legal. Então... lembra sempre de não deixar muito tempo, fazendo uma sentada só, tá? Ó. E vou fazendo. Ultrapassando sempre a minha margem. Belezinha? Olha que nuance legal que fica, gente.
Ai, muito gostoso esse momento. Nossa, eu amo. E prontinho, tá finalizada a nossa aquarela. Eu ia falar alguma coisa importante sobre a aquarela, eu não lembro. Mas eu acho que é isso, pessoal. Tá pronta a nossa aquarela. Essa é uma das formas que a gente tem de fazer, tá? Essa é uma das técnicas que a gente usa na aquarela, que eu chamo de pintura aquática, né? Porque a gente acaba pintando com água, pega o pincel e pinta. E eu acho muito legal por conta desse efeito, né? De claro, escuro, e sem uma regra, sem uma ordem. Então, sintam-se livres pra só pegar o conceito e fazer da mesma forma. Inclusive, quem quiser fazer de outra cor, pode fazer também tranquilamente, tá? Não precisa ser exatamente um céu azul, pode ser só um fundo bonito, um fundo cor-de-rosa, né? Um fundo alaranjado, enfim. Aqui é vocês que escolhem, beleza? Então, tá finalizada a nossa aquarela. Ficou assim, ó, com esse efeito. Lembrando que ela vai clarear. Amanhã eu vou trazer essa mesma aquarela aqui pra vocês verem. Então, ó, a gente vai ter a comparação de como é a aquarela úmida, certo? E como é a aquarela seca. Então, vocês vão ver que vai clarear bastante. Beleza? Bom, meninas, a gente chegou ao fim da nossa primeira aula. Lembrando que amanhã tem mais, tá? Amanhã e depois de amanhã ainda. São mais 2 dias de aula aqui comigo. Amanhã a gente vai fazer a parte do bordado, mas enfim, queria muito agradecer de coração cada uma de vocês que se comprometeu a estar aqui comigo, né? Fazendo a aquarela junto comigo, ou então assistindo, interagindo aqui no chat. Foi incrível mesmo compartilhar esse momento especial com vocês, né? Ver a animação de vocês para recomeçar, principalmente dentro da arte, desse mundo artesanal que a gente tá inserida. Então, agradeço muito de coração pelo carinho também de cada um de vocês, tanto comigo, quanto com o meu trabalho, quanto uma com as outras, né, que vocês acabam interagindo entre si. E aí eu quero saber, né, o que vocês acharam dessa aula, o que vocês sentiram durante a aula, como que foi essa experiência aí pra vocês. Vão me contando aqui no chat, beleza? Que eu vou lendo. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu amei, que é sempre muito especial estar aqui com vocês, de verdade. Então, muito obrigada. Deixa eu ler aqui os comentários. Adorei. Muito bom. Que legal, gente. Fico muito feliz mesmo. Eu lembro da minha primeira aquarela, nossa. Eu lembro que, assim, mesmo que eu encontrei muita dificuldade, né, pra fazer a minha primeira aquarela. Mas, mesmo assim, eu lembro que foi uma emoção, né, de ver a tinta ganhando forma ali. Mesmo que eu estivesse fazendo tudo errado, era legal por conta disso, né, por ver as cores ali ganhando forma, enfim. E é isso, gente. Bom, lembrando também que é muito importante que vocês apreciem o aprendizado, tá? Não acelerem, façam tudo no tempo de vocês. Assistam essa aula que vai ficar gravada por alguns dias, quantas vezes forem necessárias, tá? Anotem os ensinamentos, que eu passei bastante coisa aqui sobre a aquarela, enfim. E eu tenho certeza que vocês vão aprender cada dia mais, vão absorver esse conhecimento que eu tô passando aqui pra vocês, vão colocar em prática e vão fazer bordados lindos, aquarelas lindas, sempre que vocês quiserem, beleza? Lembrando que quem fez a aquarela ou quem ainda vai fazer, compartilha lá no Instagram, tá? Me marca, que é @ponto63, para eu ver os trabalhos que vocês andam fazendo e também compartilhar, né, nos meus stories, para mais pessoas verem, para alcançar mais pessoas com essa magia do bordado, beleza? Lembrando que agora a gente vai fazer uma live lá no Instagram. É muita coisa para prestar atenção, calma. Mas a gente vai fazer uma live lá no Instagram, tá bom? Então, agora encerrando essa, a gente vai para o Instagram para tirar as dúvidas, ficar um tempinho lá só falando sobre as dúvidas de aquarela, enfim, tecido, tinta e qualquer dúvida que vocês tiverem. Beleza?
Lembrando que amanhã a gente também tem uma outra aula, né? A segunda aula nesse mesmo horário, tá? O link também vai ser enviado no grupo do WhatsApp. Então não percam, estejam comigo aqui amanhã também. Fechou? Amei! Ai, que bom, gente. Fico muito feliz. Prazer enorme estar... Ai, fofinhas. Vocês são muito fofinhas. É isso, gente. Então, um beijo a todas vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Amanhã a gente se vê. E lembrando que agora a gente se vê mais um pouquinho na live do Instagram, tá bom? Beijinhos. Boa noite. Tchau, tchau.